O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao ouvir tua voz, nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia. Vamos sentar. E antes da homilia, eu peço também que a caçuda venha aqui, porque desejamos dar uma notícia que vocês já conhecem. Com muita alegria chegamos a este grande momento, neste sábado que vem, dia 13, terá a bênção, a missa de ação de graças, da aprovação definitiva do Estatuto da Missão Belém na Catedral de São Paulo, uma missa presidida por Dom Odilo, que é o cardeal aqui da nossa arquidiocese, nosso pai querido, que acompanhou a Missão Belém desde 2010, deu a primeira aprovação e hoje dá a definitiva última aprovação, porque a aprovação do Estatuto significa também a aprovação do carisma, da vida da Missão Belém. Não sei se pode ser comparado aos 18 anos, nós temos quase 19, mas é um grande passo, a aprovação definitiva, a bênção definitiva, o sim, o abraço definitivo da Igreja para a Missão Belém, nestes 18 anos, 19 anos de vida. Então é grande a nossa alegria dando esta notícia, como vocês estão ouvindo também no diário. Mas hoje queríamos colocar em destaque também na Santa Missa, para que Deus possa abençoar este momento de graça, possa nos guiar e nos capacitar a viver bem este momento de graça. Isso é um momento especial, né? Porque é a aprovação definitiva, né? Vocês sabem, a gente teve a nossa primeira aprovação lá em 2010, certo? E com o Dom Odilo na Catedral da Sé, em São Paulo, onde nós vamos estar sábado que vem, deu a primeira aprovação. Ou seja, o primeiro reconhecimento, né? A aprovação canônica, mas parcial, né? Por um quinquênio, como eles falam, por 5 anos, né? Então, Dom Odilo que veio nos conhecer logo que ele assumiu, né? A arquidiocese, acho que foi um ano depois, mais ou menos, né? Foi em 2018. Ele veio visitar a gente aqui na Nelson Cruz, no nosso barraquinho, que vários de vocês conhecem. Passou uma manhã inteira com a gente, depois almoçou, depois celebrou a missa com as crianças, inclusive, né? Era na época da Casa Nazaré, também dos casais. Então foi um momento muito especial ali, e ele nos conhecendo, nos acompanhando naqueles primeiros 5 anos. Lógico, quem começou foi o Dom Pedro Luiz, né? Que agora é bispo de Mogi das Cruzes. Mas logo Dom Pedro
teve que assumir outra diocese, então Dom Odilo falou, né, Padre João Pedro, fiquem tranquilos, eu mesmo vou acompanhar vocês. E assim ele fez, e aí em 2010 teve a nossa primeira, 2010, isso, foi 2008 que ele veio aqui. 2010 ele deu a aprovação a primeira, e foi um momento de muita alegria, né, na catedral, lá a gente viveu a missa, estava cheinha, né, a Missão Belém tomou conta, e fez aquele discurso muito bonito, que inclusive a gente colocou no início dessa semana, né, lembrando as palavras, né, ele dizia que a Missão Belém é da igreja, é uma obra da igreja, então aquilo que todos nós fazemos dentro da nossa família Missão Belém, acolhendo os irmãos, rezando com eles, ajudando, limpando as feridas, ajudando na catequese, né? Promovendo tudo aquilo que a gente faz, não é uma ação só nossa. Primeiro, só nossa pessoalmente falando, porque a gente quer fazer o bem, né, para os irmãos. Então, é uma coisa do coração da gente. Mas, além de ser do teu coração, além de ser um desejo também, né, uma ação nossa como comunidade Missão Belém, é também uma ação da igreja. E ele falou, né, Jesus, quando passou por essa terra, pediu, né, e nos entregou os pobres, né? Cuidar dos pobres é um mandato de Jesus, é Jesus que pede isso. Então, quando eu cuido dos pobres, eu estou cuidando do próprio Jesus, estou obedecendo a sua voz. E depois disso foi para 2016, né? A segunda, também a aprovação que ele deu, e aí caminhamos até agora, né? Teve também outra aprovação no meio do caminho, 2022, enfim. Mesmo atravessando pandemia, tudo o que foi, que vocês sabem, foi uma loucura, mas a Missão Belém ela foi caminhando e Dom Odilo, como um bom pastor, foi nos acompanhando, junto também com todos os outros que aqui, o Dom Luiz, Dom Cícero atualmente, Dom Edmar, que também foi bispo aqui da região Belém, sempre nos acompanharam com muito amor. E agora a gente chegou nesse dia especial, né, que vai ser no próximo sábado. Isso é um momento importante a nível eclesial, claro, mas também é um momento em que cada um de nós pode agradecer a Deus por esta longa caminhada. O Evangelho fala da fraqueza e a segunda leitura ainda mais claramente fala quando eu sou fraco e então que sou forte, fala São Paulo. E esta é a Missão Belém. Na nossa humildade, na nossa simplicidade, a quase totalidade das pessoas que estão na Missão Belém passaram pela rua, passaram pelas drogas, tiveram dificuldades imensas. E apesar de tudo, com tudo isso, Deus fez uma obra grande, maravilhosa. Acolhemos 100.000 pessoas, abrimos a porta a 100.000 pessoas. Não é que todas aceitaram de fazer a caminhada dos 6 meses, mas pelo menos abrimos as portas a 100.000 pessoas. E que experimentaram um modo diferente de viver. Graças a Deus, muitos conseguiram vencer, conseguiram se libertar das drogas e tudo. Graças a vocês. Vocês também passaram pela rua, vocês também tiveram dificuldades e aceitaram de coordenar as casas da missão, de acolher até pessoas doentes. 700 doentes. É interessantíssimo porque quando algum órgão público quer criar problema à Missão Belém, vocês não têm a vara de funcionamento, como se precisasse de vara de funcionamento para ser uma casa de acolhida, para fazer o bem. Agora, para ser cristão, é preciso que a prefeitura me dê a vara de funcionamento, pelo amor de Deus, entende? Então, nós acolhemos, mas apesar deles criarem muita dificuldade, quando no final a gente fala, escutem, irmãos, se vocês acham que a Missão Belém não é adequada, não há problema. Aqui tem os nossos 700 doentes, são de vocês, pode pegar. Não, padre, não vamos conseguir. Então, pelo menos fica calada. Mas, assim, brincando e falando sério, quando está na hora, nestes 20 anos, nunca aconteceu que um prefeito ou um governador pegasse um só destes doentes. Vice-versa, na nossa pobreza, na nossa humildade, com toda dificuldade,
nós estamos dando uma vida nova a tantas pessoas. Vocês estão dando uma vida nova a tantas pessoas. Então, esse é um motivo de agradecimento. Isso. E essa força, né, de dar a vida nova vem dele, do Cristo, de Jesus. Né? Aquele que acolhe Jesus na sua vida, no seu coração, buscando a sua restauração a partir da sua fé, vivendo a sua fé. Né? E para nós é muito forte isso, porque é pela palavra de Deus, a palavra de Cristo, o seu evangelho, que nós estamos conseguindo realmente ficar de pé, vencer, né? Todo santo dia a gente come o pão da palavra, né? Como se chama o pão da palavra aqui na Missão Belém? Diário espiritual, exatamente, muito bem. Todos os dias a gente se alimenta da palavra de Deus. O diário é o alimento, ou seja, o que tem lá? As leituras são da onde? Do evangelho, não é? De toda a Bíblia, né? Mas essa força que vem dali é um alimento verdadeiro, que nos dá a força de fazer escolhas pelo bem, de sair, né, de renunciar às drogas, renunciar, sobretudo, ao mau comportamento, renunciar a ficar, continuar na mágoa, no ressentimento com os familiares, com aqueles com os quais brigamos. Ou seja, assumir uma vida nova, a vida de Jesus. E quando eu assumo a vida de Jesus, eu me torno uma pessoa boa. E aí eu não olho mais só para mim, para minha ferida, não, eu vou olhar também para o outro. E aí eu tenho a força de fazer o bem, né? De oferecer esse cuidado para quem mais precisa. Eu tenho a força de perdoar. Eu tenho a força de pedir perdão. Eu tenho a força de amar. É por isso que a Missão Belém não pode ser classificada como uma ONG, como uma casa terapêutica, não. A nossa força está na palavra de Deus e na vida nova, na vivência nova que a gente busca viver entre nós. Então isso não pode ser chamado de o quê? ONG, de não sei o quê. Isso aqui é ser família. E nós queremos ser família para quem? Vocês não sabem? Para quem? Para quem não tem família, exatamente. E o que leva isso? O amor. E como é que você cataloga o amor? Como é que você enquadra o amor numa lei? Só pode ser a lei de Jesus, né? Essa é a lei nova, né? A lei dele é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, como é que Jesus te ama? Já parou para pensar? Com misericórdia, né? Porque ele vai lá no fundo do poço, envia os seus missionários lá, e aí, a partir da palavra daquele missionário, da presença dele, eu vejo uma luz. E eu penso, nossa, é possível, então não está acabado, não é o fim? Não, não é o fim, tem como sair disso. E aí pronto, você se levanta ali do lixo e vai para a casa de Deus. E na casa de Deus começa uma nova experiência, com Yeshua. Enfim, tem os retiros, né? Aí entra a catequese. A catequese, meu Deus, gente, é uma transformação na vida. O que é a catequese? É conhecer esse Deus maravilhoso. Ele cura as suas feridas, ele te dá a força de caminhar, ele te dá a força de amar, a força de perdoar. E não tem como catalogar essas coisas, né? E aqui é a nossa base, é a nossa força, porque temos fé nesse amor. A fé, gente, é um dom que precisa desenvolver, que está em nós. A gente precisa pedir, precisa desenvolver o nosso acreditar em Deus, né? O nosso sim para Deus de todo dia. E aí a Missão Belém se torna o que é, né? É aqui a nossa força. É bonito, nesse momento, olhar para trás. Eu gosto de lembrar e de agradecer a Deus, porque 25 anos atrás, eu tinha algum cabelo branco a menos. Tinha um topete também. A caçuda era mais nova, ela também. Eu tinha 36, 37 anos. E hoje tenho 61. 25 anos atrás, nós começamos a nossa aventura na rua. E lembro, foi no ano 2001 que começamos pela primeira vez a dormir na rua com os nossos irmãos, não conhecíamos nada, e fomos acolhidos, recebidos debaixo do viaduto do chá, no Vale do Anhangabaú, e naquele momento experimentamos muita pobreza, muita fraqueza, exatamente como fala a leitura de São Paulo hoje,
porque não conhecíamos nada, éramos entregues a esse mundo. E lá começou a nossa evangelização. Nós começamos até a celebrar a missa lá debaixo do viaduto. Claro que quem conhece o mundo do Anhangabaú de 25 anos atrás sabe como estava cheio de meninos de rua que usavam cola, que era diferente de hoje. Já começou a nossa aventura. E olhando para trás nestes 25 anos, não tem como não ficar surpresos nós mesmos. Ver quanto Deus construiu, o que Deus fez. Quando você não sabia o que fazer, de repente vinha uma luz, uma proposta. Então é grande o nosso agradecimento, porque a missão foi crescendo. Foi Deus que fez ela crescer. Hoje tem estas 180 casas de acolhida. Graças a Deus tem famílias lindas que se disponibilizaram a acolher tantas crianças com dificuldade. Hoje tem o oratório também que funciona. E podemos acolher estes 700 doentes nas nossas casas. Como é bonito tudo isso. 25 anos atrás era um sonho. Agora é uma realidade e é um trampolim também para o futuro. Isso. E Deus permitiu que também a missão saísse, né, dos âmbitos do Brasil, fosse primeiro para o Pará, né, lá em Belém do Pará, os nossos irmãos também, que estão vivendo o carisma, né, de acolher, de ser família para quem não tem família. Lá nós temos quantos? Uns 300, né? Cerca de 300 irmãos acolhidos. Depois no Haiti, que vocês conhecem bem, né, o nosso Haiti, que hoje acolhe cerca de 3.000 crianças, né, desde o nascer do sol até o pôr do sol, numa situação muito complicada, atual, né, do país mesmo, socialmente falando, que está em guerra civil entre as gangues, o governo que não existe praticamente. Então, assim, uma dificuldade extrema, mas pela graça de Deus, né, os nossos missionários, junto com as pessoas que lá com eles estão no centro, conseguem acolher essas crianças, as mães, alguns trabalhadores. Imagina que milagre, no meio dessa loucura estão conseguindo fazer a estrutura do hospital, já vão começar a atender no hospital mesmo. É uma graça imensa, no meio de uma loucura assim, né, que assim, em qualquer outro lugar todo mundo fala, não é possível que isso está acontecendo. Realmente, a olhos humanos não é possível, mas é milagre de Deus. Deus está realizando um milagre, gente, dia após dia, nessa missão do Haiti, né? Então, sim, e depois a Itália também, que lá onde tem as raízes, né, Padre João Pedro e a Chiara vieram de lá, enfim, mas lá tem tantos irmãos leigos também, junto com os missionários, enfim, mais a casas de acolhida que existe lá também, com os nossos cerca de 40 irmãos acolhidos. Eles todos, né, realizam também o milagre que é a Missão Belém na vida das pessoas, com a evangelização, com a acolhida, dando um testemunho forte, um testemunho bonito desse carisma. Então a gente pode agradecer a Deus também, porque Ele nos permitiu, né, de ir para longe. Depois o Japão, né, tem um núcleozinho lá dos nossos irmãos leigos que também estão vivendo, né, ajudando outros a viver o diário espiritual, sobretudo, né, eles rezam, então já fizeram o Ruá, né, que eles fizeram, com vários com alguns japoneses também de lá da nação mesmo, outros brasileiros que estão no Japão morando. Então, assim, Deus, Ele vai, né, fazendo o seu carisma passear pelo mundo. E, se Deus quiser, vamos ver aí nos próximos tempos o que Ele vai pedir para nós também, né? Este é o motivo pelo qual convidamos todos vocês, as casas de acolhida que estão escutando, maior número possível estarem presentes na Catedral este sábado, aqui dia 13, às 15 horas. Vamos encher a Catedral, já falei para Dom Odilo, nós prevemos cerca de 2.000 pessoas. Aí ele me respondeu, falou, vai ser muito bonito, dava para ver que ele está muito alegre por celebrar esta Santa Missa. Também depois divulguem também para todos os amigos, também os grupos de evangelização, que eles também estão acompanhando bem de perto
a nossa vida. Então, esta grande família que recebe esta maravilhosa bênção da igreja, que é a bênção de Deus, e nos lança para o futuro, que vai ser bem desafiador, bem bonito. Com a ajuda de Deus, nós vamos longe. É isso. É isso aí. Amém. Amém. E vou só completar para frisar o que a segunda leitura fala. Um espinho na carne. Cada um de nós tem o seu espinho, gente. Cada um de nós pode ser um caráter, temperamento. Dizem que para São Paulo devia ser o temperamento, que tinha um temperamento cão, muito difícil. Muito brigou com todo mundo, até com Barnabé, que salvou ele, tirou ele do buraco. São Paulo estava escondido lá em Damasco, ninguém acreditava nele, todo mundo tinha medo dele. E Barnabé foi lá e tirou ele do esconderijo. E lançou ele na evangelização, apresentou a igreja de Jerusalém, apresentou a igreja de Antioquia. Sem Barnabé, Paulo não seria nada. E depois conseguiu brigar. É duro, até com o melhor amigo. Então, é uma dificuldade. Depois do final da vida, voltou às pazes, porque a briga foi por causa de Marcos, que ele não queria mais que acompanhasse a equipe, o grupo evangelizador. Isso não significa que você está no direito de brigar com todo mundo, precisa ser claro. Mas estamos só dizendo que existem dificuldades nesse mundo e que até São Paulo, Barnabé experimentaram estas dificuldades, como também os apóstolos, Tiago, João, aquela coisa vergonhosa. Podemos ocupar o primeiro lugar no teu reino, passando a perna nos outros. Bom, você teria matado todo mundo, não se pode. Então, precisa pensar nisso. A fraqueza é algo que faz parte da nossa vida de seres humanos. A fraqueza faz parte da nossa vida. Então, se você fala, eu me garanto, não existe uma frase mais idiota dessa. Eu me garanto. Garanto o quê? Só Deus te garante. Só Deus é capaz de te sustentar. Ninguém se garante. E quanto mais uma pessoa se acha, tanto mais rápido é o tombo, é a queda. Então, é isso. Este é o dia para nos entregar nas mãos de Deus. Pegar também a nossa fraqueza vergonhosa, porque São Paulo sentia vergonha disso, entende? Sentia vergonha disso, não era uma coisa assim. Ele diz que esse espinho da carne foi um encarregado de Satanás, do inimigo, para esbofeteá-lo, dar tapa na cara dele, para que ele não se ensoberbece. Tá bom, São Paulo tinha os motivos dele para se ensoberbecer, e isso era justo, porque ele assim fez experiências místicas maravilhosas. A gente aqui se ensoberbece por menos coisas, mas Deus não o libertou, mas deixou esta fraqueza para lembrar que a força é de Deus, para lembrar que a iniciativa é de Deus, para lembrar que a nossa vida é de Deus e não é nossa. Então, olha de maneira diferente também para a tua fraqueza. Olha de maneira diferente também para os teus fracassos. Entende? Não estou dizendo que você tenha que viver igual um fracassado, não é isso. Que a gente tem que melhorar. Porém, também não desanime mais do que é necessário. O nosso erro não é para desanimar, mas é para nos estimular a vencer. Olha aí, São Paulo teve problema, São Barnabé teve problema, Tiago, João tiveram problema, Tomé. Quantas pessoas, Pedro, que traiu Jesus. Então, se eles tiveram problema, será que a gente não vai ter? Claro que vai ter. Mas olha para a tua fraqueza como um motivo para aumentar a tua oração, para você se entregar a Deus. Vai lá na capela, procura uma igreja e fala como São Paulo falou. Me livra, Senhor, me liberta, me dá força. Me dá força.
Aí você vai sentir que você vive por Deus. Você vive graças a Deus. Não é você que se garante, não. É Deus que te garante. Isso é muito bonito. Né? Irmãos, eu estou convencido, depois de 25 anos de missão em Belém, né, que uma pessoa só fica em pé se agarra em Deus. Uma pessoa pode ficar até 10 anos na missão, caminhando bem mesmo, fazendo coisas boas. Se ele solta a mão de Deus, se ele deixa Deus de lado, se ele tira os olhos de Deus, ele cai. Ele cai. Isso que é duro, mas é assim. Se você segura a mão na mão de Deus, se você olha para Deus, você não cai. Isso eu posso te assegurar. Porque é incrível que tem pessoas de 2 meses da missão que vão fazer missão na Cracolândia e não caem. E saíram da Cracolândia 2 meses antes, entende? Porque com Deus você está forte, você é forte. Agora, deixa um momento Deus, hein? Você pode ter 20 anos de missão, você cai igual um caqui maduro. Não, é a mesma coisa. Então, esta palavra de hoje, ela vem para estimular cada um de nós. Não deixa Deus, não queira se garantir, não se fazer de garante da tua vida, que não adianta. Não deixa Deus, não abandona Deus. Segura firme na mão de Deus e até o fim da vida você vai aguentar. Pense nisso. Pense. Não adianta. Quero dizer que isso é para todo mundo. Você fala, mas eu me droguei, eu fui um noia tal, então eu caio. Não, não é só você que cai, não. Não é só você. Pode ser missionário, pode ser padre, pode ser bispo, pode ser qualquer pessoa que cai. Hein? Só você deixar a mão de Deus e você vai cair. Agora, vice-versa, esta coisa bonita, se você olha firme para Jesus, se você segura, agarra Jesus, não deixa Jesus, você não vai cair, não. Fica tranquilo. Vamos refletir sobre isso e peça a ajuda de Deus. Vamos pedir a ajuda de Deus para a nossa vida.